19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 28 de abril, 118º dia do ano. Faltam 247 dias para o ano acabar. Vamos lá, de 3 fatos históricos relevantes que aconteceram no 28 de abril. Eu acho que eu falei outubro no começo, né? Tô meio doido. Vamos lá, em 28 de abril de 1898, Marie e Pierre Curie anunciaram a descoberta do elemento químico polônio, que foi batizado em homenagem à terra natal de Marie Curie, a Polônia. Em 1928 foi fundada a Estação Primeira de Mangueira. Carlos Cachaça, Jé Espinguela e um monte de outros sambistas fundaram a escola de samba, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. E num dia 28 de outubro também, Mohamed Ali se recusou a servir na Guerra do Vietnã, sendo punido com a cassação dos seus títulos de campeão. Vamos lá, de 3 nascimentos históricos relevantes. 28 de abril nascia Oskar Schindler, empresário alemão que salvou cerca de 1.200 pessoas durante o Holocausto. A história dele está no filme A Lista de Schindler. Qual é a câmera que eu estou usando? É essa. Aniversário também de James Monroe, 5º presidente dos Estados Unidos, que criou a doutrina Monroe, que é uma bosta. Aniversário também da atriz talentosíssima Penélope Cruz, vencedora do Oscar. Quem é mais da minha geração viu ela em Piratas do Caribe, tá? Ela era filha do Barbossa, uma atriz fantástica. Hoje é Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Mundial Dia Mundial da Anestesiologia, hein? Parabéns a todos. Sou eu! Deixa eu já começar mandando um oi para quem já está acompanhando a gente aqui. Valéria, José Alves, Walter Dória, Carlos Batista, Rogério Amadeu, Itopã, Moacir Francisco e mais um monte de gente que está online. Muito obrigado! Gente, vamos entrando no tema de hoje do programa. Os filhos de Bolsonaro isolaram a Michelle, disseram para ela: olha, cuida do velho aí e cala a boca, não enche o saco. Foi exatamente isso. Gente, ontem saiu uma matéria na Carta Capital que o título era que a Michelle estava presa junto com o Bolsonaro na prisão domiciliar, sem conseguir articular sua candidatura ao Senado, e enquanto isso o Flávio, o Eduardo e o Carlos têm livre acesso ao pai e estão fazendo campanha na rua. Cara, deixa eu fazer um resumo aqui, ó. A matéria revelou que a Michelle está, nas palavras dela própria, hein, aqui em Desabafos Amigos, presa com o Jair. O Bolsonaro está há mais de 30 dias em prisão domiciliar, visita só de médico, de advogado e dos filhos dele, né? E a Michelle, que mora com ele, virou uma cuidadora e uma cozinheira. Só que a Michelle, para quem não lembra, para quem não acompanhou talvez, a Michelle quer ainda ser a candidata a presidenta. Ela não digeriu até hoje que o Flávio Bolsonaro foi o eleito para ser presidente. Eu estava assistindo o Reinaldo Azevedo hoje, ele fez uma observação muito importante. O Paulo Figueiredo, que é um dos principais aliados do Bananinha, o Bananinha é o filho, eu acho que ele é o 02, né? Deve ser primeiro o Flávio, depois o Bananinha e aí por último o cabeça de filtro de barro, né? Carlos Bolsonaro. Enfim, ele... Ixi, chegou o Eleilson aqui. Esse Eleilson, gente, é gado. É muito gado esse Eleilson. Começou cedo. Deixa eu tocar o berrante aqui. Bora, gadaiada. Chega aí que eu tenho que humilhar vocês depois. Tá? Ok. Voltando então aqui. A Michelle Bolsonaro estava em campanha à presidência. Ela tinha o apoio. Eu acho que ainda tem. Oi, Maria de Jesus, boa noite. Bota a tua cidade aí para eu saber de onde tu tá falando. Ela tinha o apoio do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL. Alexandre Alternativa, aqui é te catar, mentirosão. Depois eu toco o berrante pra ti também. Marechal Taumaturgo no Acre. Oh, que coisa linda, que saudade que eu tô do Acre, Maria. Qualquer hora eu boto o pé no avião e dou um pulo aí. Obrigado por estar ouvindo a gente.
Vamos então seguindo aqui. A Michelle estava querendo, se apresentando como candidata à presidenta. Ao mesmo tempo em que ela estava costurando apoio para ser candidata à presidenta, era quando o Bananinha estava lá nos Estados Unidos, dizendo para todo mundo que ele ia ser o candidato a presidente, numa estratégia que funcionou, porque o que ele queria ali não era simplesmente ele ser o candidato a presidente. O que ele queria era garantir que a liderança dessa dita direita, que de direita não tem porra nenhuma, eles são um bando de fascistas, mas garantir que a liderança ia continuar com a família. Ok, aí a gente pode pensar, olha, cadê? Da Baixada Santista, vamos meter o pé na bunda de bolsonarista mesmo, Davi Maximiano. Maria de Jesus, eu chamo ele de Bananinha porque é o apelido dele. Uma jornalista que namorou com ele, depois brigou com ele, acusou ele de violência doméstica e falou que ele tinha uma bananinha. Então ficou esse apelido, o Eduardo Bananinha. Então, voltando, enquanto a Michelle estava em campanha para ser a ungida, para ser a candidata à presidenta, o Bananinha estava nos Estados Unidos sabotando o Brasil e querendo garantir que a liderança desse fascistoide ficasse com a família Bolsonaro. Enfim, ele conseguiu. O Flávio foi ungido, Olha, Lorival, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço para Cuiabá, Lorival. Gosto muito daí da cidade. Tive o prazer de conhecer já. Cuiabá, Várzea Grande. Então, ele conseguiu garantir. Só que tem uma coisa: os filhos não consideram a Michelle da família. Eles dizem que a Michelle é a mulher do Bolsonaro. E como eu estava falando, o namorado do Bananinha, que é o Paulo Figueiredo, ele não comenta. Ele não chama a Michelle de Michelle Bolsonaro. Ele chama a Michelle pelo nome dela, de solteira, Michelle Firmo. Ou seja, eles estão fazendo de tudo para isolá-la. E agora eles conseguiram, aparentemente. Por quê? Porque ela está vendendo a imagem da esposa dedicada, da esposa que não quer saber de política, que quer simplesmente cuidar do marido. Aquele negócio hipócrita que eles colocam lá, de mulher bela, recatada e do lar. Que a Michelle não é nem recatada, nem do lar. Bela, não sei, tira aquele 2 kg de maquiagem dela, tira as roupas bonitas, vamos ver o que sobra, né? Mas não faz diferença nenhuma para o debate político isso. Então, eles conseguiram, com essa transformação da Michelle numa cuidadora, isolá-la. Por que eles conseguiram isolá-la? Porque como ela viu que não ia mais ser candidata a presidenta, apesar de não ter desistido ainda, né? Ela estaria em campanha para o Senado, pelo Distrito Federal. O Andrade lá de Itajaí, um abraço, Andrade, aí para Itajaí, cidade legal, tô com saudade. Olha, chegou mais um, Calvac, sei o quê. Radialista, tem certeza que não é fresh? E tu, Calvac, é gado? É muito gado. O que o José Nato comentou aqui? Mas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não tem mais maquiagem, o maquiador largou ela. Eu não sei se esse maquiador largou ela coisa nenhuma, não. Porque eu acho que ele está falando isso, e eu já ia chegar nisso na pauta, porque semana passada, o Agostinho Fernandes, obrigado, Paulo, que é o maquiador oficial da Michelle, que viaja com ela, que vai para todo lado, ele deu uma entrevista onde ele desceu a porrada no Flávio Bolsonaro. Criticou ele, falou que ele só estava sambando em cima de um cadáver vivo do pai dele, esculhambou, desceu a porrada. E o bolsonarismo, Paulo Figueiredo, a turma lambibotas lá do Bananinha, estavam dizendo que isso, na verdade, foi uma mensagem da Michelle para o Flávio Bolsonaro. Enfim, de novo, é uma coisa que eu já falei outra vez aqui. O Rio Grande do Sul é Lula, Valmir Antônio Ceni. Que bom, vamos vencer. Então, o que eu disse? Quando teve aquela briga do Nicolas com o cara de rato lá de Camboriú, o Jair Renan, falei, bom, briga entre os bolsonaristas, eu torço pela briga. Nessa briga também, do Flávio Bolsonaro, do Bananinha, dos filhos contra a madrasta, ali eu também torço pela briga. Não dá pra gente esquecer, e eu fiz um outro programa aqui falando sobre isso também, que mesmo tentando contemporizar, porque eles não podem sair abertamente para o fight, porque senão vai desfazer a mentira que eles vendem de haver ali uma família perfeita. Porque eles vendem para todo mundo, né? A família Bolsonaro é a família Doriana, a família Bolsonaro é a família perfeita, Deus, pátria, família. Mentira, essa turma vive em guerra e em guerra violenta.
Tá aí a mostra. Então, eles não podem bater diretamente um no outro, senão vai ficar difícil explicar. Então, eles ficam mandando essas indiretinhas. E enquanto os filhos estão fazendo campanha, fazendo articulação, não se esqueça, eu fiz um outro programa, inclusive, eu vou deixar o card no final desse vídeo, tá? Quem tá vendo no YouTube, quando terminar, clica lá, assiste o programa com a Michelle. Quem tá vendo aqui ao vivo pelo TikTok ou ouvindo pelo Spotify, procura lá no YouTube, Web Rádio App, tem o programa completo. Eles já tiveram brigas. O Flávio acertou uma coisa pro PL no Ceará. A Michelle chegou lá e desfez. O Flávio, o Eduardo Bolsonaro, tinha um candidato ao Senado em São Paulo. A Michelle já chegou lá e disse não. O Carluxo tinha acertado uma posição lá em Santa Catarina, ia rifar a Carol Detone, e a Michelle chegou lá e barrou. Ou seja, são 3 brigas que ela já teve com os filhos do Bolsonaro. Ela ganhou as 3. Então, meus amigos, o que eles viram? Como não estava dando para ganhar dela, então vamos dar o jeito de calar a boquinha dela. E eu preciso dizer uma coisa, deixa eu falar olhando para essa câmera aqui, essa aqui da frente. Gente, eu não gosto da Michelle Bolsonaro. Eu acho ela uma pessoa tão abominável, nojenta, asquerosa e golpista quanto todos os genros dela. E aqui eu excluo a filha dela, a Laurinha, porque ela não faz parte do debate político até aqui. Mas ela é tão absurda, abjeta e nojenta quanto o próprio Bolsonaro. Ela é a exata síncope do que é o bolsonarismo. Oh, meu Deus, obrigado, Valéria me socorreu aqui. Cadê o apelido das crianças? 01 é o Flávio Chocolate, 02 é o Bananinha, 03 é o Tonho da Lua. Ótimo, Val, obrigado. Eu acho legal chamar ele de... O pessoal fazer uma montagem dele com a cabeça com filtro de barro, né? Aqueles filtros bons pra caramba. Então, ela é acusada de ser corrupta. Sim, ela é acusada de ser corrupta, ela é acusada de um monte de coisa, mas não é o cerne aqui. Então, para deixar claro, eu não gosto da Michelle Bolsonaro. Eu não estou defendendo a Michelle Bolsonaro. Eu acho que era mais fácil que o inferno congelasse antes de eu defender a Michelle Bolsonaro numa briga dela com os filhos do Bolsonaro. Eu quero que todos se batam muito, se matem e se afundem na lama, que é onde eles merecem estar. Agora, ela meteu a lambada nos 3 filhos e os 3 filhos devolveram calando o biquinho dela, né? A peia tá feia aqui pra cima dela. Deixa eu ver o que... tá. Deixa eu ver o que a gadaiada tá falando aqui. Cadê? Vamos lá, deixa eu ler os comentários que eu vou começar de cima aqui. Pra ver quem é gado que entrou aqui, né? Cadê? Eleilton. Lula liberou 12 bilhões de reais pra aprovar o lunático. Mentira, mas esse Eleilton é gado? É gado, já falamos dele aqui. Vamos ver quem mais. Cadê? Alexandre Alternativa, dizendo aqui é Lula, tô no presídio. Mentira, tu não tá no presídio, ou se tu tiver, é pelo que tu fez, né? Então, é gado esse daí? É muito gado. Cadê o resto aqui? Eleilson já mugiu. Quem mais vai mugir aqui? Cadê o Davi Maximino? Esse não é gado, não. Esse sabe... Tá do lado certo da história. Maria de Jesus tá do lado certo da história também. Loreval Barros de Cuiabá, lado certo da história. E Cuiabá tá difícil ser do lado certo, hein? Porque, porra, tendo eleito aquele sujeito aí, mas resista, meu amigo, resista. Lourdes Vandowski, é rádio ou lixo? É gado. É muito gado. Cadê? Deixa eu ver. Darley Rodrigues, boa noite, Lula Tetra, valeu. Diz a tua cidade, Darley. Cadê? Serjão. Fábio Rocha, você defende um ex-presidiário. Tu defende um atual presidiário, né? É gado? É muito gado. Cadê a Simone? O filho do presidente Lula nunca esteve envolvido com a política. Exatamente. 04 é a Ratazana de Balneário Camboriú. Ratazana. Cadê o Fábio Rocha? Você já saiu da pobreza? O Fábio Luiz já saiu. Eu saí da pobreza. Eu tive bolsa para fazer faculdade, consegui estudar, virei advogado e saí da pobreza. Meus filhos levam uma vida muito melhor do que a vida que eu levei, tá? Que bom, se você não saiu, o problema
Teu, cadê? O Bolsonaro é pai e avô ao mesmo tempo. Eita! Pelo amor de Deus! Fábio, cadê, meu Deus, quem foi aqui? O Antônio Galdino. Gente, essa história do Bolsonaro ser pai e avô é porque rola um papo aí que o que o Bolsonaro é o pai da filha do Carluxo, tá? Não tem nada comprovado, não sei dessa informação, ouvi a fofoca, alguém trouxe, eu só contextualizei, tá bom? Darley lá de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, um abraço. É o Abílio Brunini, prefeito de Cuiabá, né, José Nato? Deus que me livre. Cadê quem mais? PT fica muito caro para quem trabalha, mas tem nem perigo isso. Livramento Maria, Lula 13. Fábio Rocha, sim, eu saí. Na verdade, eu nunca vivi na miséria. Eu tive uma infância bem humilde, mas graças a Deus a vida melhorou bastante, né? Dá para ir pro exterior de vez em quando, dá para poder dirigir um bom carro e dá para tentar gerar consciência. Ontem tinha alguém no programa aqui, uma moça até comentou de um primo dela que recebia Bolsa Família e mesmo assim era contra qualquer política de inclusão social. Gente, vamos lá de novo, deixa eu pausar aqui. Tem 30% da população brasileira que se aparecer um vídeo... Boa noite a todos vocês da Rolagem e Janela. Valeu, Mary Lúcia, seja bem-vinda, boa noite pra ti também. Manda tua cidade aí pra gente mandar um abraço. Tem 30% da população que se aparecer um vídeo do Bolsonaro dando uma bicuda na boca de uma idosa na noite de Natal, vai ficar do lado dele. Não tem conversa. Olha, informação importante aqui que o Valmir Antônio trouxe. Santa Catarina tem 33 presos por corrupção, todos eles de partidos de direita. Todos, não tem uma exceção. Todos. Gabriel Divino, o Bozo vendeu as joias nos Estados Unidos, 04 deu. Que coisa feia, Gabriel, não diga isso. Olha, Mary Lúcia é lá de Maceió e mora no Guarujá, em São Paulo. Que coisa boa. O Antônio Galdino, lá de Extremos, no Rio Grande do Norte, coisa boa também. Gente, vamos continuando a pauta aqui. Vamos saber agora o que está rolando no Brasil, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta. Notícias do Brasil. Vamos lá, notícia, o que está rolando no Brasil aqui? Manchete da Web Rádio App. Lembrando, acessem todo dia, ela tem notícia nova sempre, webradioapp.com. Redução da jornada vai favorecer o empreendedorismo, diz ministro. Paulo Pereira afirmou que o tempo livre adicional, isso aqui a gente está falando da redução da escala 6x1, tá? Estimulará novos negócios e que o governo criará mecanismo para suavizar eventuais impactos em setores específicos. É isso. Manchete da Carta Capital. A popularidade de Lula há 5 meses da eleição, segundo nova pesquisa Atlas. Levantamento mostra que 52,5% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente, enquanto 46,8% o aprovam, com melhora de 1,5% em relação ao mês anterior. É isso. Manchete do Brasil de fato. O ataque israelense mata mãe e crianças brasileiras no Líbano, confirma Itamaraty. Mulher e filha de 11 anos morreram em bombardeio em Bint Jeil, no domingo. Pai libanês também foi morto e outro filho do casal está hospitalizado. Gente, eu vou pausar para comentar isso aqui. Essa guerra nojenta no Oriente Médio. Não, o Israel diz que só está atacando alvos militares. Ok, o que essa família brasileira tinha a ver com o Hezbollah? O que essa família brasileira oferecia de risco para o Estado de Israel, para os Estados Unidos, para qualquer outra pessoa no mundo? Nada. Ah, porque eles estavam no lugar. A bomba caiu na casa onde eles estavam. A casa ficou destruída. Uma criança morreu. Uma criança está hospitalizada em estado grave. O pai e a mãe estão mortos. Ainda tem gente defendendo essa turma. É triste, é doído. Deixa eu ver o comentário aqui. Simone. Bom, mas os catarinenses... Cadê? Ah, tem um comentário aqui, cadê? Aqui, a Michelle roubou até as moedinhas do Lago de Brasília. Exatamente isso mesmo, querida. Vamos seguindo aqui a pauta. Manchete do Brasil 247. Lula promulga acordo Mercosul-União Europeia após décadas de negociação. O presidente assinou o decreto que concluiu a ratificação pelo Congresso Brasileiro, criando área de livre comércio com 31 países e PIB superior a 22 trilhões de dólares.
Gente, falando no português claro, o que significa isso? Os comerciantes brasileiros e europeus de determinados segmentos agora vão poder vender para a Europa de forma mais barata. As pessoas, os comerciantes brasileiros que compram insumos, que compram produtos da Europa, vão poder importar de forma mais barata. Isso é um incremento comercial fantástico. E quando há incremento comercial, há geração de emprego. E quando há geração de emprego, há circulação de recursos e a vida do povo melhora. Que bom que esse acordo saiu. Valmed lá de Ponta Porã. Ponta Porã é Mato Grosso do Sul, não é, Valmed? Me corrija aqui. Olha, Nirvanda Gomes, Flávio Bolsonaro é muito gado, meu Deus. Não para de chegar gado aqui. Mas vamos seguindo a pauta. Para finalizar o giro de notícias Brasil aqui. Manchete do ICL. Flávio Bolsonaro nega que escalaria irmãos como ministros e abre nova crise. Equipe de pré-campanha classificou como inverídicas as informações sobre nomeação de Carlos e Eduardo em eventual governo, em meio a especulações que circularam na base aliada. Cara, isso aqui é muito engraçado, porque isso não foi uma notícia plantada, espalhada, difundida por adversários do bolsonarismo. Isso foi algo que circulou, produzido dentro da extrema-direita, para a extrema-direita, nos fóruns de extrema-direita. É autofagia pura. Os caras estão se matando lá dentro e eu acho isso muito bom. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Cadê? Carlos Brito mugindo aqui. É ladrão esse Carlos Brito? É gado. É muito gado. Cadê? Livramento Maria comentando aqui. Você tá fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado, Livramento Maria. A gente tenta. Carlos Brito mugindo. Já mugiu o Carlos Brito, né? Deixa eu ver quem mais tem pra mudar. Nirvanda Gomes já mugiu. Adnilson Viquete. É gado esse Adnilson? É gado. É muito gado. É gado que só. Ah, cadê? Até me perdi na pauta aqui. Cadê? Vamos lá pro Diário do Bonoro, porque a gente está contando nos dedos aqui quanto tempo falta. Vamos lá, a gente marca aqui. Vai de vinheta. Diário do Bonoro. Gente, o Bolsonaro é o presidiário mais chorão da história do sistema prisional brasileiro. Todo dia um chororô, um esperneio, um aiaiá e um mimimi. E qual foi a última agora mais nova? Primeiro, lembrando que faltam 59 dias para ele voltar para Papuda, hein? Foram 90 dias só de domiciliar. Daqui a 59 dias ele volta para Papuda, que é o lugar dele. Vamos ver qual foi o último choro. O Bolsonaro pede ao STF autorização para fazer manutenção num elevador. Só falta pedir para instalar um heliporto no quintal e chamar de plano de fuga humanitário, né? Todo cuidado é pouco. O presidiário Bonoro está preocupado com questões mais terrenas. O elevador de casa está com problema nas guias de contrapeso. A defesa entrou com uma petição pedindo autorização para manutenção mensal. A ordem de serviço alerta para risco de quebra dos patins e parada do elevador. Sintoma que no caso de Bolsonaro é crônico também nos membros superiores e inferiores do cérebro. Ou seja, que é um elevadorzinho. Ai, porque o meu elevador não tá funcionando. Quem é que vai me irmão? Seja homem. Tome tenência. Lula passou 600 dias sequestrado pela Lava Jato e tu não viu esse mimi. Tu não viu esse mimimi, esse chororô. Seja homem, Bonoro. Cadê o Aldilson Caviguete? Estou cagando pra você. Problema teu. Mano, quando alguém vem com essa conversa... Cadê? Quando alguém vem com essa conversinha, não, eu não sou Lula nem Bolsonaro. É Bolsonaro. É gado esse Caviguete. Pega teu mugido aí. Mas não tô dizendo. Ai, ai. Deixa eu continuar a pauta aqui. Vamos agora pro bloco de notícias do mundo aqui, tá? Saber o que o planeta tá falando, qual é a pauta, o que tem de importante. Chama a vinheta.
Notícias do mundo. Vamos ver o que os portais do planeta estão falando, qual a notícia nos 4 cantos desse planeta maravilhoso que a gente ainda tem, né? Sabe Deus até quando vai existir. Manchete do Diário de Notícias de Portugal. Emirados Unidos anunciam saída da OPEP e OPEP+, a partir de 1º de maio. Agora, hein? Decisão reflete evolução política alinhada com fundamentos de mercado devido a perturbações no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Isso aqui vai ter muita implicação no futuro, hein? Porque isso define diretamente a existência do petrodólar. Manchete da Rádio Progresso Cubana. Afetações elétricas poderiam alcançar os 1.370 megawatts. Empresa estatal cubana prevê interrupções no serviço durante o horário de pico da noite, impactando a geração de energia em todo o país. Gente, Cuba vive um bloqueio criminoso há mais de 50 anos. José Nato, e isso impacta no abastecimento de energia elétrica. Lá, fui ler os comentários aqui e me perdi. Cadê? Lula ficou 280 dias na prisão. Foram 580 dias, José Nato. Não foram 280, não. Cadê o outro gado do Adnilson aqui? Aqui não é passar fome petista, não. Mano, até onde eu sei, aqui também ninguém passa fome. Quem tá com tempo para parar, assistir web rádio, ficar informativo, ter conhecimento, é porque, felizmente, está numa posição melhor. Tap-tap na telinha, pessoal da rolagem. Eu não entendi. Me explica esse tap-tap, Mary Lúcia. Eu já usaram isso aqui outra vez, mas eu não entendo essa expressão. Me dá essa aulinha aí, beleza? Vamos seguindo aqui, manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Justiça Contencioso Administrativa Federal definirá sobre a reforma trabalhista argentina. Câmara declarou competência do Foro Federal para decidir constitucionalidade da lei, enquanto norma segue em vigor por hora. Essa reforma trabalhista na Argentina é quase um retorno à escravidão. Espero que eles consigam reverter isso, que eles consigam não perder os direitos trabalhistas que a duras penas foram conquistados e que os hermanos sobrevivam a isso, né? Finalizando aqui o giro de notícias pelo mundo, manchete da agência Xinhua, portal chinês que produz notícias para o mundo inteiro. Política de tarifa zero da China transforma a vida dos produtores de pimenta de Ruanda, em Angola. Ruanda, tá? Exportações para o mercado chinês aumentaram a renda de agricultores, permitindo compra de terras, reformas e pagamento de escola. Gente, tem um ditado na geopolítica internacional que diz o seguinte: se você negocia com os Estados Unidos, você ganha sanções, você ganha bomba, você ganha humilhações. Se você negocia com a China, você ganha estradas, você ganha portos, você ganha aeroportos. Então, é isso, né? É o que o mundo tá vendo. Cadê aqui? Agora deixa eu pedir licença de vocês, de quem tá vendo do restante do Brasil. Deixa eu ler agora as notícias aqui do Amazonas, saber o que tá rolando no estado do Amazonas, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta. Notícias do Amazonas. Manchete do portal A Crítica aqui de Manaus. Governo federal libera 63 milhões de reais para 25 unidades de saúde no Amazonas. Recursos do novo PAC contemplam 4 CAPs e 21 UBS, com transferência integral fundo a fundo para início imediato das obras. Deixa eu pausar aqui. Gente, agora deixa eu falar com quem é do Amazonas aqui, que está assistindo. É clicar no coração para a live subir. Obrigado, Mary Lúcia. O marginal do Bolsonaro, eu não digo nunca durante o governo dele, eu falo durante o tempo em que ele evacuava no Palácio do Planalto. A única coisa que ele inaugurou no estado do Amazonas foi uma ponte de 20 metros, uma ponte de madeira que caiu logo depois. Foi a única coisa, não tem obra nenhuma. E você do Brasil, checa também nas suas outras cidades, tá? Checa o que foi que o Bolsonaro inaugurou, porque ele não fez porra nenhuma. Ficava passeando de jet ski, ficava ofendendo as pessoas, ficava tentando dar golpe de Estado e trabalhar que é bom, nada. Então agora o presidente Lula está mandando para cá dinheiro para construir 21 UBS e 4 CAPs, para começar imediatamente. Parabéns ao presidente Lula. Finalmente, como é bom ter governo de novo.
Manchete do portal O Poder. Master, ex-presidente do BRB, pede transferência da Papuda para negociar delação. Paulo Henrique Costa quer fechar acordo antes do dono do Banco Master para conseguir mais benefícios, levando informações inéditas aos investigadores. E provavelmente também ele está com medo de... Exatamente, Valéria, nos deixou sufocando sem oxigênio. Tá com 3.600k no momento. Isso, Merilúcia, me ajuda aí. Obrigado, querida. Você, ó, Merilúcia, ó, coraçãozinho aqui pra ti. Obrigado. Vamos lá. Essa questão do cara pedir transferência da Papuda, teve o caso lá do sicário, né? Que se suicidou. Uns dizem que foi suicidado, outros dizem que ele se suicidou. A versão oficial da Polícia Federal é que ele se suicidou. Então, na dúvida, tá todo mundo querendo sair e ir para algum lugar onde se sinta mais seguro para que não seja suicidado, né? Manchete do portal do Holanda. A STF torna deputado Gustavo Gayer réu por postagem associando Lula ao nazismo e ao Hamas. Primeira turma entendeu por unanimidade que a imagem manipulada ultrapassa os limites da crítica política e ofende a honra do presidente. Esse eu vou pausar porque eu quero comentar. Que bom! Gente, uma das coisas que eu mais tenho visto as pessoas comentando, porque o STF principalmente começou com o Alessandro Vieira, que ele fez aquela palhaçada lá, de indiciar os ministros e o PGR no relatório da CPI do crime organizado. E aí, peraí, user, verdade, amigo, o Bolsonaro só trabalhou em seus benefícios. Perdi 2 irmãos vítimas da Covid porque o Bozo negou vacina pra gente, cara. A gente não precisava ter morrido tanta gente. Meus sentimentos aí, user, tá? Deixa a tua cidade aí pra gente saber, tá? Então, cadê? Até me perdi aqui. Pois quando teve essa situação do Alessandro Vieira, e eu fiz uma live na semana passada falando disso, vou deixar até no card no final aqui também, para quem quiser ver, disseram, mas o ministro Gilmar Mendes não precisava ter movido uma queixa-crime, podia ser o adulto na sala, deixa para lá, o relatório já foi rejeitado. Não, gente. É de tanto deixa para lá, não, deixa... É de tanto passar a mão na cabeça, querer ser o adulto e não se meter, que a gente chegou no ponto que chegou. Se em 1989 a Justiça Militar tivesse punido com cadeia o militar que queria colocar uma bomba no quartel por causa de salário, que era o filho da puta do Bolsonaro, ele não teria seguido uma carreira política, consequentemente, provavelmente, né, sei lá o que poderia ter acontecido, mas falando objetivamente, a gente não teria esse marginal fazendo o que fez durante a pandemia da Covid. Então, chega disso. O ministro Gilmar Mendes fez corretamente, a Procuradoria-Geral, o Ministério da Justiça fez corretamente denunciar esse Gayer, que é um useiro e venzeiro, espalhador de fake news, difamador das pessoas, mentiroso, racista do caralho. Tem que denunciar esse pessoal mesmo, não dá pra ficar fingindo que... ignora. Não, tem que denunciar esse pessoal e acabou-se. E finalizando aqui o giro de notícias amazonense, manchete do BNC Amazonas. Juíza suspende licitação para obras no trecho do meio da BR-319. Decisão liminar atende à ação do Observatório do Clima por dúvidas sobre dispensa de licenciamento ambiental e risco de danos irreversíveis à Amazônia. Gente, agora deixa eu falar com amazonenses aqui também. Cara, eu quero a BR-319 muito. Eu gosto de pegar o meu carro aqui em Manaus e ir para Venezuela, ir para Roraima, ir para Guiana Inglesa. Gosto, acho muito legal, me divirto. Eu gostaria de pegar o meu carro aqui e ir para Porto Velho. Gostaria. Eu gostaria de pegar o meu carro aqui, passar em Fortaleza do Abunã, em Rondônia, e poder pegar, dar ali para a direita e bater no Acre, ver meus familiares que eu tenho lá. Talvez até emendar e ir direto até o Peru, eu adoraria. Mas eu vou continuar lutando como todo amazonense, vou continuar usando o pouquinho de voz que eu tenho, talvez um dia eu tenha mais, não sei, hoje eu vou usar o pouquinho de voz que eu tenho, para defender que se acabe essa perseguição com a BR-319. Mas eu, sinceramente, eu já não tenho mais certeza se ela vai existir. Porque a gente já passou por governos, por um governo de centro, que foi o do Fernando Henrique. A gente passou por um governo
progressista e democrático e que trouxe resultados maravilhosos para o Brasil, que foi o governo Lula. A gente passou pelo governo da presidenta Dilma, depois a gente começou a afundar, que foi com o golpe. Passou pelo Temer, passamos pelo marginal do Bolsonaro, e em nenhum desses governos o trecho do meio, os 400 quilômetros que vão tornar a BR plenamente trafegável, foram recuperados. Agora a gente já estava com o gostinho da vitória e saiu uma outra liminar proibindo a licitação. Então eu sinceramente tenho dúvidas de que essa estrada vai sair. Eu tenho dito em todos os lugares onde eu debato esse tema que a gente devia começar a pensar numa ferrovia, numa estrada de ferro. Primeiro porque o Brasil está 150 anos atrasado em relação ao mundo. Procurem na internet quantos quilômetros de ferrovias a China, os Estados Unidos, a Europa têm e quantos quilômetros de ferrovias o Brasil tem. É brutal. A gente não parou nem no século XIX, a gente não chegou ao século XVIII ainda. Então, eu perdi as esperanças, mas vamos continuar lutando. Teve uma reação maciça dos políticos amazonenses. O senador Omar Aziz fez um discurso fortíssimo, fez live, se manifestou, está tentando sensibilizar a justiça, vereadores aqui de Manaus, e vamos brigar, mas eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu mandar mais oi pra galera que tá acompanhando aqui. Meire Lúcia, Roberto Carlos, Conte, Juraci Mendes, Manuel Souza, User. Bolsonaro foi um pesadelo pro povo brasileiro. Não queremos mais viver sofrimento com Bolsonaro. É isso, User. Deus me livre. Esse pessoal de novo aqui. Marília Lima Miranda acabou de entrar aqui na live também. Sejam bem-vindas. Nelson Alves Souto, Valderi Ribeiro, Sassá Oliveira, Pedro Rionte, Catarina e mais um monte de gente. Gente, a gente fala de coisa ruim, mas a gente tem que falar de coisa boa também, né? Então vamos lá para a parte mais legal do programa, falar de notícia boa. Chama a vinheta. Por favor, me tragam uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje, um abraço para Marlene Andrade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Marlene. Volta de novo amanhã, 19 horas também, tá? Cidadania fiscal é fortalecida com o lançamento de Prêmio Nacional e novo atendimento virtual. O governo federal fortalece a transparência e a cidadania com dois lançamentos importantes nessa terça, 28. Em Brasília foi lançado o Prêmio Nacional da Educação Fiscal 2026, que reconhece projetos que ajudam a sociedade a compreender a função social dos tributos, muito importante. Paralelamente, em Altamira, no Pará, aqui do lado, a Receita Federal inaugurou um ponto de atendimento virtual para facilitar serviços de regularização fiscal à população. As iniciativas democratizam o acesso a informações e serviços essenciais. O prêmio contempla categorias como escolas, instituições e tecnologia, com premiação aos vencedores, enquanto o novo posto em Altamira oferecerá serviço de CPF, CNPJ e regularização de pendências fiscais. Ações assim reforçam o compromisso do governo federal com a educação fiscal e o atendimento público de qualidade em todo o território nacional. É isso! Gente, 19 horas e 40 minutos em Manaus, 20 horas e 40 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, às 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Por hoje é só, valeu, fui!